Família, dentre os vários significados que encontramos, é o conjunto de pessoas, em geral ligadas por laços de parentesco, que vivem sob o mesmo teto, particularmente o pai, a mãe e os filhos. Sabemos que hoje a realidade é outra e há uma maior diversidade quanto à estruturação familiar. E essas novas formações familiares têm gerado discussões que incitam um posicionamento da própria sociedade. Diante dessas novas estruturas familiares, cada vez mais presentes em nossa sociedade, surge na bancada dos deputados o projeto de lei denominado Estatuto da Família, que gera polêmica, divide opiniões, sobretudo no que diz respeito às formas de estruturação da família. Para falar sobre o assunto, convidamos o advogado e professor do curso de Direito da Facisa, Harry Charriere. Professor, seja muito bem-vindo mais uma vez ao Tema Jurídico, é um prazer tê-lo aqui conosco. E desta vez para tratar de um tema que no Congresso já gerou muita polêmica, e eu queria de início saber do senhor o que dizer, né, quais críticas tecer a esse projeto. Boa tarde, Carla. O Estatuto da Família, que é um projeto de lei de número 6.583 de 2003, vem na contramão de todos os avanços do ponto de vista jurídico no que cabe à família. Primeiro, por quê? Porque o autor dessa lei, o deputado Anderson Ferreira, do PR de Pernambuco, ele parte do princípio de que o conceito de família ele tem que ser alterado. Alterado não para avançar nem para conquistar direitos, mas para retroceder. Mais preocupante ainda é o Estatuto da Família ter um aditivo apresentado pelo seu relator, o Ronaldo Fonseca, que é um deputado do PROS do Distrito Federal, que vem exatamente limitar a adoção no Brasil, porque ele pensa que o conceito de família é um conceito restritamente localizado no núcleo familiar formado entre o homem e a mulher. Então, na medida que o Estatuto da Família vem se apresentando para a sociedade quanto projeto de lei, ele não tende a avançar nas conquistas de direito, mas retroceder. Porque, inclusive, já teve uma decisão do Supremo Tribunal Federal, uma decisão unânime, de estender, quanto direito fundamental, toda uma definição acerca do que seja família. Família hoje pressupõe afeto, pressupõe segurança, pressupõe amor. Então, nós não podemos definir família apenas a partir dos laços entre o homem e a mulher. São laços de parentesco estabelecidos a partir da afetividade. Da afetividade. E esse estatuto não. Esse estatuto ele vem exatamente selar um conceito de família a partir de uma relação entre o homem e a mulher, não permitindo, inclusive, que políticas públicas elas sejam estendidas para esse tipo de arranjo familiar. Qual é a base da fundamentação teórica para um projeto como esse, professor? A fundamentação teórica é o próprio fundamentalismo religioso, porque, coincidentemente, é autor e relator de um projeto do que nós chamamos de base religiosa da Câmara dos Deputados. Lamentavelmente, o Congresso ele tem ganhado muito essa postura, principalmente nessa nova legislatura. O Congresso ele tem pautado na ideia de que, principalmente a Câmara dos Deputados, se o Estatuto da Família vier a ser aprovado, ele vem padronizar um conceito de família que, de certa forma, vai impedir que novos arranjos familiares possam pleitear novos direitos. Como será, Carla, a participação da família na formulação de políticas públicas, seja na área da educação, seja na área do esporte, do lazer e da cultura, quando elas não vão fazer parte dessas políticas em virtude de não terem o conceito de família. É um projeto que está baseado na exclusão, né? É um projeto extremamente excludente. A característica do Estatuto da Família é exatamente a institucionalização da homofobia, digamos assim. Por quê? Porque ele vai excluir do conceito de família todos os demais arranjos familiares que não seja a localização entre o homem e a mulher. E quais os principais direitos e deveres que ele aponta? O Estatuto da Família, ele tem os 3 primeiros artigos, ele trata de forma bastante direcionada o que é família. Que é a entidade familiar. A entidade familiar ela é formada por uma organização, por um núcleo social
definido entre a união de um homem com a mulher. Isso é o artigo 2º do Estatuto da Família. Eu entendo que todo o conjunto dessa norma, dessa lei, desse Estatuto da Família, ele será declarado inconstitucional por arrastamento. Porque todos os demais artigos que compõem esse estatuto, ele vai tratar de diretrizes e direitos. Então, todos os dispositivos que tratam das diretrizes e dos direitos do Estatuto da Família, eles carregam o mesmo vício que está contido no artigo 2º, quando define família entre o homem e a mulher. Então, quais são os direitos e quais são as definições? É proteger a família, é assegurar a família, é permitir que a família ela tenha direito à saúde, à educação, à moradia, ao acesso à justiça com rapidez. Entretanto, nós entendemos que no momento em que o Estatuto ele cria essa definição de família, todos os acessos e todos os direitos para a família vão estar prejudicados porque ela vai padronizar, ela homogeneiza, ela cria uma espécie de definição enrijecida de família. Então, os demais arranjos de família não vão ser contemplados com as políticas públicas. Reformulando, melhor dizendo, essa definição de um conceito de família, como está posto no Estatuto, as demais discussões que estão lá dentro seriam interessantes para o contexto atual? Acreditamos que não. O Supremo Tribunal Federal ele fez uma interpretação corretíssima do artigo 226 da Constituição, quando ele ampliou o conceito de família para alcançar novas realidades, novos arranjos familiares. Quando o Supremo decidiu por unanimidade, ele quis demonstrar que família não pressupõe mais a união entre o homem e a mulher, inclusive estendendo os direitos do casamento civil para a união estável entre duas pessoas do mesmo sexo. Então, nós não acreditamos que isso vai gerar ou possibilitar a ampliação de direitos. Pelo contrário, vai retroceder. Na verdade, o que está em discussão é o conteúdo homofóbico, excludente e extremamente fundamentalista desse projeto de lei. Eu entendo, mas eu digo o seguinte, como o senhor citou, lá no parágrafo 2º, é isso? No parágrafo 2º, sim, é a definição que ele de família. já traz a definição. Se houver uma reformulação ou uma ampliação desse conceito de família, toda o restante da discussão que traz o Estatuto tem uma utilidade, assim, seria interessante? O conceito de família, segundo esse Estatuto, ele é muito prático, é muito objetivo. É a união entre o homem e a mulher. E o que eu quero dizer é o seguinte, que todo o conceito de família que se arrasta por meio desse Estatuto, ou ele é modificado para ampliar, ou ele é modificado para atender novos arranjos familiares, inclusive a família homoparental, a família monoparental, a família homoafetiva, ou ele se estende ou ele está passível de ser declarado inconstitucional. O tema vai render ainda no próximo bloco. Vamos para o nosso primeiro intervalo e na volta discutiremos alguns dos impasses provenientes do Estatuto. É um minuto só. Voltamos com mais tema jurídico. Agora falaremos sobre o Estatuto e os impasses que a ele se ligam. Professor, com o Estatuto, ele conseguindo passar o que não necessariamente se acredita, como é que fica a questão, a discussão sobre família, o tratamento e a relação com a família no que se refere à escola? O conceito de família que as escolas, que a própria história do Brasil está acostumado, é o conceito de família tradicional, que é uma família de base patriarcal, é uma família nuclear. E esse modelo de família patriarcal, ele tem ganhado novas tendências a partir de novas discussões, inclusive no âmbito internacional. Então, a escola ela seria um ambiente extremamente fértil e rico para se discutir quais os modelos de família da nossa realidade. Com a proposta desse Estatuto da Família, a escola ela vai voltar a ser presa, refém, de um conceito monolítico de família,
quando ela não vai permitir que os seus alunos, os seus estudantes, possam discutir a realidade que eles estão inseridos. Porque imagine o tamanho da exclusão de um aluno, de um estudante, que ele está dentro de uma família homoafetiva. Ele vai estar literalmente excluído, não vai fazer parte das discussões culturais, acadêmicas, porque a escola não permite. Uma das principais falhas do Estatuto da Família é possibilitar que a família, que a entidade familiar localizada entre o homem e a mulher, possa fazer parte da formulação de políticas educacionais da escola. Então, a família homoafetiva, ela não vai fazer parte dessa formulação de políticas educacionais. Por quê? Porque ela não se enquadra nesse modelo. Então, é um estatuto que ele exclui não apenas outros modelos de família, quanto os alunos que estão vinculados a uma família não padronizada. Às vezes o preconceito ou o constrangimento que pode ser gerado para uma família com essa formação começa até na própria matrícula. Se você pega, vamos dizer, uma mãe solteira, uma mãe que não tenha no registro do nascimento do filho o nome do pai. Mas cadê o nome do pai? Não tem? O constrangimento, porque uma mulher dessa poderia ter que passar. Já começa num momento como esse. Esse estatuto ele é extremamente constrangedor e desumano. Por quê? Porque na medida que ele exclui outros conceitos de família, ele também está excluindo os filhos desses outros modelos de família. Nós sabemos que é um estatuto vocacionado para atender a um determinado segmento do parlamento, porque, afinal de contas, a sociedade ela tem uma grande parcela conservadora e isso reflete no Congresso Nacional. A Câmara dos Deputados quer impor esse novo modelo de família para se contrapor, inclusive, às decisões de todos os tribunais do Brasil. Nós temos uma decisão unânime do Supremo Tribunal Federal que estende o conceito de família para alcançar e definir novos arranjos familiares. Então, quando o Supremo ele definiu aquilo que nós chamamos de extensão de direito, é porque parte do princípio de que o projeto de felicidade é um direito do cidadão, é um direito da dignidade da pessoa humana. Então, como é que nós vamos criar um estatuto ou vamos permitir um estatuto da família que ele tem como tendência excluir as novas realidades familiares? As escolas, como serão as escolas a partir de um retrocesso como esse que vai definir a família a partir exclusivamente do homem e da mulher? Então, as escolas elas passarão a ser um ambiente de exclusão, um ambiente fortalecedor do preconceito e, sobretudo, fundamentalista. Daqui a pouco a gente vai ter uma escola específica para os filhos das famílias que não se encaixariam nessa definição de família. E esse mesmo modelo de família que nós estamos combatendo porque é antigo, nós estamos combatendo porque ele não acompanha a evolução social, é um modelo de família extremamente violento. Porque o próprio Estatuto da Família, em um dos seus dispositivos, ele coloca que a nova família, entre o homem e a mulher, também será uma família que irá combater a violência doméstica. Como haverá esse combate à violência doméstica se a própria definição de homem e de mulher quanto núcleo formador de uma entidade familiar já é uma violência simbólica para os novos arranjos familiares que se apresentam? Então, é um estatuto que ele tem uma característica, repito, homofóbica, fundamentalista e violenta, porque atua na violência simbólica diante da exclusão. A gente sabe que o projeto, como o senhor mesmo já colocou, partiu da bancada, né, evangélica. Mas a gente também sabe que lá dentro foi gerada toda uma polêmica, né? A gente não tem uma unanimidade em relação à aprovação. E eu queria saber do senhor como é que está o movimento contrário a esse projeto dentro do próprio Congresso. Esse projeto de lei é de 2013. Então, ele passou um tempo considerado paralisado as suas discussões. Ele voltou à tona exatamente por iniciativa do desarquivamento do presidente da Câmara dos Deputados, o deputado Eduardo Cunha,
que atende com muita simpatia aos pleitos dessa bancada religiosa que tem na Câmara dos Deputados. Atualmente, o projeto de lei ele está em discussão numa comissão especial, aguardando agendamento para uma audiência pública. Talvez seja nessa audiência pública que nós vamos ver como a sociedade ela vai se comportar diante desse tema tão polêmico. Você já percebe, mesmo tendo que aguardar a audiência pública, mas lá dentro do Congresso, as divisões, de que forma estão se dando? A bancada religiosa do Congresso ela é muito enfática quando parte do princípio de que é necessário definir esse conceito de família. Porque qual a fundamentação, você me perguntava? A fundamentação é dizer que o Supremo Tribunal Federal não tem competência para legislar. Todos nós sabemos disso. O Congresso Nacional ele não legisla, mas o Congresso Nacional ele tem a competência de interpretar a Constituição da República. Ele é o intérprete da Constituição. Então, na medida que o Supremo Tribunal Federal interpretou o conceito de família, ele interpretou um conceito para ampliar direitos. Então, o que é que o Estatuto vem se apresentando? O Estatuto vem se apresentando como um definidor de um conceito de família não para ampliar, mas para restringir direitos. Então, nós acreditamos que, invariavelmente, será um projeto de lei passível de inconstitucionalidade. Ok, professor. Vamos para mais uma pausa e logo voltaremos com mais discussões sobre o Estatuto da Família, seus impactos na sociedade e as influências das redes sociais. Estamos de volta com o tema jurídico. Neste último bloco, discutiremos o Estatuto da Família, seus impactos na sociedade e as influências das redes sociais. Professor, o texto do Estatuto acaba também gerando um impacto no que se refere aos processos de adoção. Eu queria ouvir um pouco o senhor a respeito de como se propõe ou como ficaria. Esse Estatuto é extremamente desumano, Carla, porque ele não tem a preocupação de solucionar um problema que constrange muito aqui no Brasil, que é a problemática da adoção. Nós temos uma lista gigantesca de crianças que estão na fila para serem adotadas. Entretanto, esse Estatuto da Família, ele vem para aumentar esse problema. Primeiro, por quê? Porque ele não está preocupado em possibilitar a formação de novas famílias para serem famílias adotantes, na medida em que limita a família que seja casada no civil, seja um casamento civil, ou a união estável entre o homem e a mulher. Então, a adoção, para todos os fins, estaria limitada apenas a esses dois tipos de família. A família constituída num casamento civil ou a união estável, sem se distanciar, evidentemente, do que nós chamamos de núcleo social homem e mulher. Então, um casal homoafetivo, uma pessoa não poderia jamais adotar uma criança porque ela não se enquadra no conceito de família que defende o Estatuto. Portanto, a questão da adoção, ela viria a se agravar no Brasil com a aprovação desse Estatuto, porque é um Estatuto desumano, é um Estatuto excludente e, acima de tudo, é um Estatuto que ele não se preocupa em estender, inclusive, o direito do adotando de ter uma família. Por quê? Porque ele vai estar reservado a um modelo de família que vai se encaixar exclusivamente na entidade homem e mulher. A família passa a ser somente homem e mulher. Na realidade atual, a gente tem já processos, vários casos, não sei da realidade na Paraíba. Olha só, Carla, todos os tribunais, antes mesmo da decisão do Supremo Tribunal Federal de estender direitos para a união estável entre pessoas do mesmo sexo, muitos tribunais já haviam tomado decisões dessa natureza, né? De dilatação de direitos. Porque, afinal de contas, o que são direitos fundamentais? Os direitos fundamentais são direitos em que o Estado ele não pode ter uma interpretação reducionista. É um campo limitado de atuação do Estado. Tanto é que a própria Constituição fala que não poderá haver emendas constitucionais tendentes
a abolir direitos e garantias individuais. Então, na medida como se apresenta esse estatuto vem para abolir direitos e garantias. Porque, muito embora o Supremo Tribunal Federal ele não tenha legislado, mas ele deu uma interpretação ao conceito de família capaz de estender direitos, de dilatar direitos, de dizer que família não é mais laços de consanguinidade. Família pressupõe afetividade, segurança, proteção, reciprocidade, permanência, e que isso, de certa forma, vai de encontro ao que defende o Estatuto da Família. Então, na medida que o Estatuto da Família se apresenta quanto novo definidor do papel da família na sociedade, ele busca a restringir direito, ele busca a diminuir toda uma carga de direitos que foram conquistadas. É importante que se diga não pelo projeto de lei, porque o casamento homoafetivo no Brasil, por exemplo, não existe uma lei que o define ainda, mas é uma interpretação que veio da mais alta corte de justiça do país. Por que ela definiu dessa forma? Porque é o momento para se estender direitos, para se efetivar direitos e não para se diminuir direitos. Portanto, é um estatuto que ele vai na contramão de toda uma realidade social e, sobretudo, de decisões de tribunais do Brasil inteiro. A gente teve uma pesquisa que foi realizada, né, sobre a aceitação do Estatuto. E aí os números revelam o seguinte: 62,83% dos participantes votaram a favor do projeto, 36,8% contra e 0,37% disseram não ter opinião formada. E as redes sociais foram responsáveis por um efeito viral acerca desse tema, né, gerando enquetes, inclusive. O que dizer sobre esse papel das redes sociais na discussão do projeto? As redes sociais têm desempenhado um papel importante na divulgação de algumas mensagens, de algumas informações. Quando esse projeto de lei do Estatuto da Família ele foi desarquivado, ele foi colocado novamente em pauta, criou-se uma discussão muito acirrada entre a bancada do Congresso Nacional, especificamente da Câmara dos Deputados. Por quê? Porque se levantou com muita velocidade, com muita violência, inclusive, a bancada religiosa, tentando criar uma discussão no Brasil da necessidade de se voltar ao conceito de família patriarcal, de se voltar ao conceito de família nuclear, homem e mulher. Então, as mensagens veiculadas por essa bancada que defende esse modelo de família ganhou espaço, inclusive, porque estava com o apoio da mesa diretora da Câmara dos Deputados. Então, nós temos que perceber que o resultado dessa pesquisa foi o resultado de um momento. Ela significa a radiografia de um momento. Exatamente por quê? Porque não é a expressão máxima da sociedade. O senhor acha que a gente já tem uma sociedade que avançou em termos de maturidade para entender e absorver esses outros modelos? Não temos uma sociedade que avançou completamente para entender que as relações de família, elas são relações que elas vão para além do conceito de família que se pretende o dispositivo do Estatuto da Família. Nós não temos uma sociedade capaz de entender essas transformações sociais, essa evolução do conceito de família. Pode até viver essa mudança, mas não necessariamente é uma sociedade carente defender. De direitos. É uma sociedade carente de direitos, é uma sociedade que ela necessita do amparo desses direitos, então nós não podemos nunca retroceder. Se o Supremo Tribunal Federal estendeu o conceito de família para definir que novos arranjos familiares eles são dotados de direitos, por que o Estatuto da Família ele vai diminuir a potencialidade desses direitos? Vai na contramão disso, né? Vai na contramão. Então, não há por que defender que o Estatuto da Família protege a família. Não há que se defender que o Estatuto da Família ele tem como objetivo dar segurança à família. Todos nós defendemos a família.
Todos nós defendemos, inclusive, o conceito de que a família é a base da sociedade. A questão é que família, né? A questão é a definição da família como um núcleo social formado a partir da união entre o homem e a mulher. Essa definição, ao nosso ver, é uma definição inconstitucional, baseada num espectro homofóbico de ponta a ponta. Isso é a questão do Estatuto. Professor, muito obrigada pela sua participação. Foi, mais uma vez, um prazer tê-lo aqui conosco. Obrigado. Obrigada a você também pela sua audiência aqui na TV Itararé e no nosso canal no YouTube. Bom final de semana e até sábado que vem com mais tema jurídico da Facisa.